Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elissa, apresentadora do canal de Docéia, e hoje nós estamos aqui para ter uma conversa daquelas maravilhosas com pessoas que trabalham com literatura, com poesia, sobre esse assunto, na nossa terceira etapa do projeto Espaço de Docéia, aprovado no edital de 2021 do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. E a conversa de hoje é sobre a escrita de literatura, a escrita de poesia feita por mulheres em Goiás. E assim, já logo de cara, eu quero antecipar, antes de mais nada, que essa conversa mais espontânea, aberta, que eu quero deixar que as poetas falem, não significa necessariamente que nós vamos enfatizar a questão da escrita de mulheres em Goiás. Mas, antes de mais nada, o fato delas serem mulheres, poetas, escritoras e de Goiás, já coloca para nós aqui, já nos coloca diante desse eixo temático que tem sido tão debatido, tem sido tão comentado, tão falado e tão importante para esse momento, para os dias de hoje em que a gente tem falado sobre vozes que ficaram silenciadas durante muito tempo. E são essas vozes que vão falar sobre seu fazer poético, sobre a sua atuação. Eu, primeiro de tudo, então, eu quero agradecer às poetas. Sejam bem-vindas, obrigada pela presença de vocês. Hoje nós temos 3 poetas, nós temos 3 escritoras que eu vou apresentar em ordem alfabética. A primeira, Fernanda Marra, que inclusive já esteve no canal de Docéia, falando do seu livro Taipografia. Mas Fernanda também, recentemente, está trabalhando, tem atuado na escrita de prosa de ficção especulativa, a produção de contos, na organização desses contos, além das suas oficinas de criação. Seja bem-vinda, Fernanda, obrigada pela sua presença, pela sua participação. Gostaria de acrescentar alguma coisa nessa mini biografia que fiz? Boa noite, Elissa, boa noite, pessoal. Elissa, eu que agradeço o espaço, agradeço por estar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho sobre a escrita, nossas escritas. Eu acrescentaria só um detalhe sobre o que você falou, nesse percurso, que é o meu projeto Amar a Trama, e que tem uma relação dessas oficinas de escrita diretamente, com a psicanálise, que é um percurso paralelo que eu venho fazendo e que tem tudo a ver com o processo de escrita, que eu busco partilhar também nessas oficinas. Então, só isso mesmo para acrescentar. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Fernanda, e agradeço sobretudo também pelo acréscimo, porque todas essas informações mostram a área de atuação e como vocês estão ampliando a área de atuação no que diz respeito à linguagem, à palavra. Na sequência, eu quero apresentar a poeta Tarsila Couto, e durante a pandemia ela produziu o livro Sentimentos Carimbados, fez essa circulação a princípio entregando pessoalmente os livros, justamente com a temática da pandemia, do coronavírus, e como tudo isso se instaurou nas nossas vidas, bagunçando, gerando todo um caos, e a poesia meio que veio para elaborar isso, e para a gente se refazer diante de todo esse pandemônio que a gente viveu e que a gente, de certo modo, ainda continua vivendo. Na sequência, também publicou o livro Coisas que Máquinas Não Podem Fazer, uma obra que, inclusive, ela fez em 4 mãos, a 4 mãos, com outro poeta que é o professor Jameson Buarque, que trouxe também um diálogo, uma leitura aí com temas também voltados para a questão da pandemia, mas também relativos a esse tempo que nós estamos vivendo, tudo digital, esse mundo muito virtual. Mas a gente também tem um grande presente, uma grande novidade que está chegando aí, que é o seu livro que está em vias de lançamento, que eu quero depois que você fale um pouco sobre isso, viu, Tarsila, pra gente. Além disso, Tarsila também é professora de literatura, atua no ensino de literatura, atua na crítica literária, é pesquisadora de literatura, sobretudo literatura de autoria feminina, e participa de outros projetos envolvendo criação e recepção literária, Então estamos falando de currículos, olha os currículos que nós temos aqui, gente.
Tudo bem, Tarsila? Você gostaria de acrescentar algo mais na sua mini biografia que eu fiz aqui? Oi, Elissa. Oi, Fernanda. Oi, Thaís. Que bom estar com vocês aqui. Não tem nada para acrescentar, não. Eu achei que foi até muito. Nem sabia que eu tinha feito isso tudo, não. Ai, Tarsila, nem brinque com a gente. Você sabe disso e muito mais. Obrigada, viu? De verdade. Obrigada por essa oportunidade. Ó, a Tereza está gritando aqui no fundo, viu? Mas faz parte da minha vida. Então, vamos lá. Belíssima. Um belíssimo projeto de vida também esse, né? Muito bem, vamos à terceira poeta, Thaís Monteiro, né, que também já esteve no canal de Docéia, falando do seu livro Modus Operandi. Durante a pandemia, Thaís trouxe a público o livro A Casa da Rua 1013, né, que é uma das meninas dos olhos da Thaís. Também lançou A Moda de 22, que foi um livro, inclusive, premiado pelo extinto Ministério da Cultura. Foi adaptado para roteiro de teatro, foi apresentado com a própria Thaís fazendo parte do elenco, como assistente de direção, como produtora também. E Thaís agora também tem um livro em vias de lançamento, que é o Equinócio, um livro também premiado, né? Estamos falando de uma poeta premiada. Além disso, Thaís também é editora, né? Então ela também entra aí agora no mercado, no sistema literário, né, na circulação literária, também como editora, trazendo aí a público não só os seus livros, mas livros de outros e outras poetas também. E você, Thaís, gostaria de acrescentar algo também a essa mini biografia que fiz? Elissa, eu acrescentaria o trabalho com o projeto Bibliofuscoteca, que acho que é um projeto relevante, especialmente pelo trabalho que faz com circulação de livros, fazendo distribuição gratuita, troca, venda de livros. Durante a pandemia, a Bibliofuscoteca esteve envolvida com lançamentos de livros nesse momento em que foi difícil, né, para as pessoas lançarem seus livros, fazendo lançamentos de livros, levando os livros na porta da casa das pessoas. Então, a Bibliofuscoteca, que é um projeto que eu vou coordenando junto com outras pessoas, e que, né, durante a pandemia teve aí a sua importância. Então, só acrescentar aí a Bibliofuscoteca, o projeto, né? Obrigada, Thaís. Projeto também voltado para a literatura, né? Então, estamos falando de três poetas que, além de escrever e trazer a público sua poesia, são escritoras que também atuam na circulação de sua poesia, que trazem reflexões sobre o fazer poético, né? Então, nós temos aí várias áreas de atuação nesses currículos. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para cada uma de vocês, e ainda mantendo a ordem alfabética, eu gostaria de começar perguntando para você, Fernanda, por que e para quem você escreve? Existe um público-alvo, né, que você vislumbra, que está no seu horizonte, ou públicos predominantes, né, com quem você, a princípio, né, pensa em dialogar, em conversar, em acessar? Então, eu achei que foi importante ter acrescentado essa questão da relação, né, do projeto Amaratrama com a psicanálise, porque acho que me ajuda a responder um pouco essa sua questão, Elissa. Eu acho que eu escrevo como quem indaga, como quem pergunta, e tem uma coisa de uma errância. Então, a minha escrita ela está mais para um ir perguntando, ir sem saber. Eu acho que eu escrevo sobre o que eu não sei, né? E eu acho que isso se parece muito com o processo analítico, né? Processo analítico do analisante, né? De quando a gente deita lá na cadeirinha, no divã e vai, né? A coisa vai acontecendo. Então, acho que a minha escrita, ela passa muito por aí, passa muito por uma indagação, e se ela tem algo de dialógico, essa questão, assim, essas perguntas, elas são direcionadas talvez para mim mesmo, questões de mim, para mim,
ou com outro, né, quando eu faço algumas leituras e aquilo me provoca, né, eu vou tentando responder. Então, acho que a minha escrita tem muito disso, assim, de uma expressão, né, de um dizer algo que eu não sei. E aí, nesse sentido, ela não se dirige propriamente a um público, né? Mas aí também entra o que eu acho que é o barato da poesia, e que tem uma definição que a Alejandra Pizarnik, a poeta que eu estudei, que para mim é a definição mais legal de poesia e que vai para esse lugar, assim, quando ela fala no diário dela, estudei os diários em paralelo aos poemas, né? E aí ela tem um momento nos diários, uma entrada que ela fala disso, que ela diz que suspeita, né? Uma amiga chegou e falou para ela que tinha lido um poema dela muito difícil, muito doloroso, né? E que aquilo foi como um bálsamo para ela, né? Para essa amiga que leu. E aí ela faz essa reflexão, assim, talvez a poesia seja isso, né? Numa noite fria, gelada, a gente lê algo e aquilo serve como um bálsamo, como um alento, né? Então, por conta da linguagem que é essa partilha, eu acho que mesmo quando a gente escreve respondendo, tentando responder questões nossas, né, nos aproximar das nossas questões, nessa errância, né, nesse não saber onde isso vai dar, eu acho que ela acaba produzindo isso, né? Esse espelho para o outro, né? Então, serve para alguém. Então, acho que a poesia tem meio isso de garrafa ao mar, sabe? De uma coisa lançada, assim. Pelo menos para mim funciona desse jeito. Nunca sento para escrever pensando que vou escrever para alguém, para um determinado público, né? E eu acho que isso está muito próximo dessa teoria, dessa chave de leitura, né, que a psicanálise me traz. Ótimo. A indagação, né? O porvir. Agora para você, Tarsila, como foi a sua chegada à escrita? Quais foram os processos vivenciados e como o trabalho de ensino e de pesquisa atravessa o seu trabalho de poeta? Né? Esses diferentes lugares, como eles se reúnem. Nossa, é praticamente fazer um memorial, né? Eu vou me apegar a um ponto do qual eu acho nunca falei publicamente, mas que foi muito importante. Eu reconheço hoje para minha formação de mulher que escreve. Eu sempre fui leitora, desde a infância, de prosa, de ficção. Comecei lendo a Bíblia, eu acho o Gênesis uma das coisas mais incríveis, né? Tenebrosas, cheio de símbolo, cheio de sedução e ameaçador. Então, aquilo sempre me seduziu muito, e aí eu peguei o gosto pela narrativa. Mas a poesia vem depois, e ela vem quando eu, adolescente, começo a... Eu não tinha acesso a livros de poemas, então eu começo a gostar de alguns poemas que os professores levavam para a sala de aula, para serem trabalhados em sala de aula. E eu me lembro de chegar em casa uma vez e falar assim, eu vou montar um caderno só com os poemas que eu mais gosto. E eu comecei a copiar à mão esses poemas de que eu gostava, né? E, claro, no meio ia música. Eu me lembro que eu copiava muita canção do Cleito e Cledir. Pensa. E também, e gosto até hoje, né? Maria Bethânia, sem saber ainda distinguir a coisa de autoria, né? Mas simplesmente porque eu tinha gostado da música. E também visitando os livros didáticos e tirando dali um poema do Manuel Bandeira, um outro do Drummond. E essa coisa, mas eu queria chamar a atenção para essa coisa do apossar-se do poema pelo corpo. Não é uma vocalização, mas é pelo gesto mesmo de segurar o lápis e de fazer a mão desenhar tudo de novo, né? Então, isso é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Quando eu vou escrever alguma coisa que é minha, eu começo pelo caderno. Eu sou uma pessoa que escreve muito à mão. É como se a minha relação com o corpo ela fosse o start para o processo de criação, né?
Muita gente me questiona isso, eu não acredito, você escreve à mão até hoje. E eu comecei a rememorar isso. Assim, não, mas houve um momento em que isso era muito prazeroso, que foi quando eu comecei a gostar de ler poesia. Né? Então, tudo começa aí, parece. Pelo menos essa é a história que eu vou te contar hoje. Amanhã pode ser que eu conte outra história. Enfim, a gente vai se reinventando, né? Recontando tudo. Mas, é claro, muitas outras coisas, né, Elissa? O fato de ter uma formação muito clássica, canônica, que um dia eu tive que parar para questionar, quando eu li um texto da Adrienne Rich, que é uma poeta americana, é um texto que se chama Quando da Morte Acordamos, e eu tenho meio essa impressão de que eu assumo ser uma mulher que escreve muito tarde, já na virada dos 39 para os 40. Antes eu não tinha coragem de fazer isso. Então, o título desse texto, para mim, é muito significativo, né? Quando da morte acordamos, ou quando você resolve, de fato, tomar para si, né? Se responsabilizar por uma escrita, pela produção, pela criação. Outro momento importante foi quando eu entrei no grupo da professora Goiandira Ortiz, que é o grupo de pesquisa Rede, em que ela me pôs para pesquisar mulheres. E aí eu fui conhecer uma longa história de escrita feminina no estado de Goiás, que começa assim com Leodegária, né? Tem um ponto importante na Darcy, que também faz estudos sobre mulheres que escrevem, passa por Cora Coralina, mas são tantas mulheres que estão aí no meio, Lourdes Teodoro, as irmãs, né, Gilca e Zuma Bessa, que também, assim como a nossa querida Thaís, ganhou o prêmio da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, com um livro que se chama Feminino Plural. Então, eu aprendi muito fazendo pesquisa. Aí eu já estou respondendo a sua segunda questão, né? E aí também, sempre para mim foi isso, né? Tomar coragem. Aquela coisa que o Riobaldo pede sempre para a gente, né? Então, eu fui aos poucos tomando coragem. Um dia aceitei o convite do professor Jamerson para participar de uma disciplina de escrita criativa. Eu não sei o que isso significa, mas para mim foi uma aventura, porque eu nunca pensei que esse tipo de curso pudesse ser, para mim, da minha alçada, que eu tivesse alguma coisa para dizer sobre isso. E eu também tenho uma coisa, eu adoro ser aluna. Então, tem uma coisa que eu fiz a vida inteira, mesmo já sendo doutora, mesmo sendo professora efetiva na UFG, eu adoro fazer cursos. Então, eu já fiz curso de escrita com Carlita Azevedo, já fiz curso de escrita com Verônica Stiger, já fiz curso de escrita com tanta gente, de fotografia também, com a Jaqueline Hoffendi, que é outra professora maravilhosa, e a fotografia é outro tipo de escrita, né? É uma escritura. Então, enfim, eu adoro aprender, então passa muito por isso, né? Hoje eu tenho mais consciência, me apropriar de processos, me sentir capaz. E aqui estou já lançando, então, o terceiro livro, que é esse, A Mulher que Nasceu Sem Metafísica. Acho que vai sair invertido para vocês. Não, tá aparecendo certinho. Tá certo? Para mim, eu vejo invertido. É um livro editado pelo artista visual Marcelo Solar e pelo Maurício Mota, que é um grande designer gráfico, e sai agora pela Graphics Atelier Hidrolandes, e nós estaremos com esse livro. Vai ser um lançamento bem diferente do que eu estou acostumada a fazer, então não vai ter festa, não vai ter live. Nós estaremos na Fargo, que é a Feira de Arte do Estado de Goiás, agora nos dias 27, 28, 29, no Oscar Niemeyer. Então, estão todos convidados. Olha só, olha só, a gente recebe essa resposta com todo esse percurso, né, bem que você falou, memorial, porque é uma trajetória, né, e portas vão se abrindo, e a gente ainda recebe o convite para o lançamento do último livro da Tarsila, né, agora que pontuou, né, que foi ter a coragem de ocupar o espaço, o lugar de poeta recentemente, né, de forma recente, mas agora já trazendo à luz, né, trazendo diante dos nossos olhos muita produção, e que continue assim, Tarsila.
e que vá por outros caminhos também, se você se aventurar por eles, como o da fotografia, por exemplo, né? Que a gente possa ver também suas produções nessas outras linguagens artísticas. Excelente. Obrigada, Elis. Obrigada, Tarsila. Agora a pergunta para Thaís. Thaís, você agora também, né, recentemente, você também atua como editora. Então é um outro espaço agora que você está ocupando. E já que você já escreve e publica, né, livros de poesia antes dessa nova empreitada que você pegou, né? Porque você tem livros que você publicou muito antes da pandemia, né? Você escreve poesia desde que eu te conheço desde meados de 2005, 2006, que a gente entrou para graduação juntas. Eu queria fazer uma pergunta para você que relacionasse também a questão do mercado editorial, né? Eu queria que você dissesse um pouco pra gente como você avalia o mercado editorial em relação à escrita de mulheres nessa época em que tudo pode não ser mais impresso, né? Estamos falando de um momento agora em que se um poeta não quiser imprimir o seu livro, não dar um corpo físico de papel para o seu livro, ele pode fazer isso, né? E aí você entra agora, você já poeta, experiente, entra no mercado editorial e você faz produções que, em alguma medida, se aproximam do livro físico tradicional, mas que também fogem desse formato tradicional. E eu queria que você falasse um pouco como você avalia tudo isso, né? O que você tem a comentar, como você olha para tudo isso nesses dias. Eu publiquei o meu primeiro livro publicado, né, nesse formato tradicional, foi publicado em 2017. Foi publicado em 2017. Isso aconteceu, acredito eu, tenho essa teoria, aconteceu apenas porque um ano antes, 2 anos antes, na verdade, eu me inscrevi no prêmio, né, Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, que é um dos prêmios mais antigos, né, do Brasil. Infelizmente ele é fechado, né, ele só premia escritores de Goiás, mas tentei. Antes disso, não havia para mim a menor possibilidade, nem pensava, né? Havia, na verdade, um sonho de publicar, e eu acredito que esse é a vontade, é o sonho de todo escritor, que é ser lido, que é chegar, né? Chegar nas outras pessoas. Então, antes disso, eu não tinha, né? Não pensava que seria possível ser publicada. Então, eu começo fazendo um trabalho com poesia na rua, né? Imprimindo os meus poemas, vendendo os poemas na rua, nos bares, a R$ 1. Vendia poemas a R$ 1 nas ruas e vocalizando, encenando. Eu começo assim. Esse foi o modo que eu encontrei de chegar até um público. E em 2017, né, logo depois, em 2015, eu inscrevo na Bolsa de Publicações do de Carvalho Ramos, o livro não vence, ele ganha uma menção honrosa, e uma editora, que foi a RF Editora, da Isaura, me ofereceu um contrato de publicação. Né? Fiquei muito feliz e acho que é isso que a gente, né, que escreve, a gente quer publicar, de alguma maneira. Mas eu penso que nessa atualidade, nesse momento em que a gente se encontra, em que as coisas se ampliam com as tecnologias, né? Acho que começa com a história dos blogs, né? E as pessoas começam a fazer os seus blogs para poder tornar público de alguma maneira aquilo que escreviam, né? E você sabe que eu não tive blog. Eu não, eu não tive blog, mas teve um boom, teve um momento dos blogs, né? Vários escritoras e escritores tinham os blogs e ali, né, publicavam aquilo que escreviam. E aí depois vem as redes sociais, né? Tem várias escritoras que, que publicam, né, em redes sociais, Facebook, Instagram, e tornam público aquilo que escreve por meio dessas redes sociais. Mas eu acho que ainda tem algo em torno desse livro físico,
do livro de papel. E, infelizmente, não é, não é para qualquer pessoa. Quando eu penso e você me pergunta, né, mercado editorial, publicação, e Goiás, e vem tudo isso, né, eu penso assim, que bom que há mulheres publicando, estamos aqui, né, eu, Fernanda, Tarsila, que somos autoras publicadas. Mas quem são as mulheres que estão, eu me questiono isso, assim, quem são as mulheres que estão publicando? Que conseguem publicar? Quais são os meios, né, que permite que elas publiquem? Elas tiram do próprio bolso, bancam o próprio livro, inscrevem em leis. Então, há muitas mulheres que escrevem, são boas poetas, boas escritoras, mas que não conseguem publicar, que estão no lugar que eu estive ali antes de 2017. Né? Então, é excelente esse movimento. Eu não consigo pensar e desassociar a produção literária contemporânea, não só por mulheres, né, mas também por mulheres, desse movimento de novas editoras, de autopublicação, de retomada dos zines, né, que aconteceu antes na nossa história da nossa literatura e que agora foi retomado, né, mais recentemente com uma força. Então, zines, o movimento dos slams, né, que também permite que essas pessoas tornem público aquilo que escrevem, seja num sarau, né, num evento, porque há eventos, né, e em Goiás também é crescente esses movimentos que reúnem escritores e fazem os slams, né, os saraus, enfim. Os zines também, com toda força, editoras locais, né, pensando em Goiás, essas novas editoras que foram surgindo, fazendo um trabalho muito importante, e permitindo, né, que novas escritoras, novos escritores, novas escritoras surjam. Mas ainda me questiono, né, quem são essas mulheres que publicam, pelo menos no formato de papel, que é algo que ainda é custoso, né? Ainda é custoso, né? É custoso no sentido, em vários sentidos, não só financeiro, né? Mas também financeiro. Então, eu até outro dia eu tive de fazer uma fala a respeito da literatura contemporânea, escrita por mulheres e tal, e fiquei pensando, assim, o que diferencia esse momento de agora, desse boom de publicação que as pessoas estão conseguindo, né, cada vez mais publicar, daquele momento que acontece lá em 70, né, que hoje as possibilidades, as gráficas, né, hoje é tudo muito mais fácil, as tecnologias também, é tudo muito mais fácil, mas ainda é difícil para muitas mulheres, né, a publicação desse livro físico. E eu entro nessa história de editora, que eu ainda estou aí às voltas com essa coisa de me chamar de editora, de me considerar uma editora, né? Eu entro nessa história muito pela vontade de fazer e de não querer, sabe, tá esperando, de estar correndo atrás, de mandar original e tentar, embora agora, né, são muitas, eu acho esse fenômeno muito legal, essas muitas editoras, e aí abrem editais que são específicos, né, editais para mulheres, editais para regiões, editais para pessoas negras, editais para pessoas LGBT. Então, todo esse movimento ele é muito relevante, ele é muito importante, né? Porque permite cada vez mais que as pessoas publiquem, mas foi nessa de estar tentando achar editora, como que eu vou fazer para publicar, que eu entrei nessa eu comecei com autopublicação. O primeiro livro que eu publico pela CIA de Arte e Poesia que Gira, né, é um livro resultado de autopublicação. E que tem uma série de questionamentos. Mas aí você não coloca a sua produção para um crivo, não passa por um crivo, não passa, né, por uma seleção. E daí?
o que eu quero dizer, é a minha produção. Inclusive, esse primeiro livro, A Casa da Rumi 13, é um livro completamente artesanal, foi feito com as minhas mãos, as bonequinhas, com a ajuda de amigos, os poemas são escritos à mão pela minha mãe, né? Minha mãe que é arquiteta, e o livro é todo escrito, né, em torno de uma ideia de casa, de construção. Então, eu queria que fosse daquela maneira, e eu queria fazer eu mesma. Então, fui lá, fiz o cadastro na Câmara Brasileira do Livro para ter o registro de ISBN, para sair tudo, né, conforme tem que ser feito, nessa lógica, né, do livro tradicional. Então, ISBN, registro de ISBN, fui atrás pesquisar como que precisava ser e fiz esse primeiro livro. Depois desse primeiro livro, veio a possibilidade de publicar livros de terceiros, né? Publicar livro de outras pessoas. E assim, eu tenho trabalhado. Mas é o que é difícil, porque mesmo quem são esses terceiros que eu tenho publicado? São pessoas que têm condição de financiar, são pessoas que vendem o livro, porque os livros são livros que eu ainda estou tentando encontrar o nome, se são livros objetos, afinal, todo livro é um objeto, né? Se é um livro caixa, porque até então eu tinha feito apenas livros em caixa, e agora veio um livro numa... Cavalete, né? Como? Cavalete. No cavalete, isso. O livro no cavalete. Então, eu tenho feito essas produções e tentando encontrar, né? Se é um livro performance, que até esse termo eu já ouvi também, porque ele vai mexendo com vários sentidos, eles têm cheiro, né? Bom, é isso. Então, é isso que eu tenho feito, mas sempre questionando, sempre, né, pensando ainda quem são essas mulheres que podem publicar, né? Seja esse livro tradicional, né, impresso e tal, seja esses livros que eu tenho feito, porque são resultado de um trabalho artesanal e acaba que não são livros baratos, né? Eles têm um custo maior. Mas, enfim, esse é o trabalho que eu tenho feito. Thaís, muito obrigada. Na verdade, até uma espécie de mapeamento, né, do que você vem fazendo, né, e do que tem acontecido, né, nesse boom de editoras, né, que a gente tem nesse momento. Eu fiz uma pergunta, né, para cada uma das poetas, mas eu acho que a gente também tá aqui para ter poesia, né, pra gente ouvir, né, ver, ler pelas próprias poetas alguns dos seus maravilhosos poemas. E eu queria pedir para cada uma de vocês para vocalizar um poema de sua autoria, tá? Fernanda, acho que a gente pode manter, né, a ordem alfabética. Fernanda, gostaria que você vocalizasse um poema de sua autoria pra gente, né? Depois a gente passa a voz para Tarsila e finalmente para Thaís, pra gente ter esse momento lúdico e poético também da nossa conversa. Então, queria deixar aqui, Elissa, a recomendação de leitura do Cidade Infundada, que a gente lança dia 29 de maio, e está sendo vendido já no site da editora Martelo, que foi a editora que produziu o livro, né? Então, a gente tem aqui a Tarsila, que participou do projeto na banca do concurso, a Thaís, que é autora, é um livro que eu organizei com a Adete Schneider, né, pelo Fundo de Cultura Estadual. Então, está sendo lançado no mês de maio e está à venda no site da Martelo. Fica o convite aí, a sugestão. Só aproveitando a deixa, né, que você fez a sugestão, e tem conto seu aí também, né, Fernanda? Tem um conto meu também, um conto do Adérito, né, que a gente organizou. Tem contos de autores convidados, autores consagrados, autores estreantes, né, e autores que entraram, 5 autores que entraram pelo concurso, que a gente fez um concurso literário, né. Então, é uma boa amostra da literatura contemporânea feita em Goiás, né. E nesse cenário também distópico que a gente viveu, né, e a Fernanda na prosa de ficção também, né? Sim, já é o segundo que eu participei do Cidade Sombria, que foi a primeira edição desse projeto, né, em 2018, e agora esse, né. A gente vai
experimentando outros gêneros, né? Outras Isso. possibilidades da literatura. Sim. Eu vou ler um poema, voltando aqui para a sua rodada, Elissa, que não é do livro. O meu livro é o Typografia, que você tinha mencionado, só mostrando aqui para o pessoal, mas eu vou ler um livro de uma plaquete que saiu praticamente junto com o livro, com outros autores, né, com o Ricardo Riso e a Viviane Nogueira, num projeto chamado Vozes e Versos. E aí eu vou ler um poema que se chama Acabamento, que vai entrar no meu próximo livro de poemas, O Furo no Fluxo, e que eu acho que tem mais a ver com a pergunta que você me fez aqui, com que eu respondi na primeira rodada. Então, chama Acabamento o poema. Na cutícula da palavra, cingir a borda, retirando o limite entre membrana e casco, sem beliscar a carne. A mesma língua nunca é. Sempre outro músculo viscoso, a gelatina que esparrama e molha, escrevendo com o resto. De toda letra o gozo tardio no desenho e a crueldade com quem aprende a forma imperfeita, impotente, imprópria, é fácil. Quanto tempo para amolecer os cantos, lapidar no rascunho, desfrutar das rebarbas? Quanto leva o tempo para escarpar engrenagens e dançar a espinha por onde fogem os nomes, histriônicos e vazios, rumo ao abismo dos dizeres desde as jaulas? O poema já é carregado das indagações, né? Sim, sim. Muitas perguntas. Muito bom. E o título também, né, do livro que você vai lançar, Furo no Fluxo, também Sim. traz essa ideia de algo que é interrompido, que eu tenho que parar para analisar. Ah, eu quero esse livro. Qualquer hora sai também pela editora Martelo, não vou prometer quando, mas tá aí, tá por vir. Ótimo. Obrigada, Fernanda. Excelente. Agora, na rodada, você, Tarsila, por favor, vocalize para nós um poema de sua autoria, deleite-nos também com a sua voz, o seu corpo de voz. Eu não sou boa de vocalização, não. Eu tinha até que pedir para a Thaís ou para a Fernanda ler para mim, porque elas fazem parte do corpo de voz, né? Assim como você, Elis. Bom, mas antes de tudo, Fernanda, parabéns pela segunda edição desse projeto que pensa a cidade, Goiânia, né? Primeiro como noir, sombria, e agora como enfundada, utópica, distópica. Foi muito legal ter participado desse projeto. Eu ainda não peguei o livro, mas está uma lindeza a capa, né? Então, parabéns mesmo pelo projeto e que essa segunda etapa, né, que é do lançamento e das vendas, tenha muito sucesso também. Também deixo aqui meus parabéns para a Thaís, que eu acho isso muito bonito, né, Thaís, em você. Numa vontade, numa pulsão mesmo de vida, diz assim, eu não vou ficar esperando publicar em meu livro, eu mesma vou publicar, e ela está fazendo isso com a Equinócio, né, porque a Equinócio ganhou o prêmio, a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos, houve todo um quiprocó, e a gente não precisa entrar nisso, mas a Thaís decidiu publicar e vai ficar lindo, né? Então já estou aqui torcendo para ver esse livro pronto logo. Tenho certeza que vai ser mais uma caixa de surpresa para nós. Sim. Vamos lá, então. Da mulher que nasceu sem metafísica, que eu não sei onde vai ser vendido, vocês vão ter que entrar em contato comigo. Eu já estou marcando o meu lugar, eu quero o meu. Tá bom. Na Bibliofuscoteca, tenho certeza que teremos alguns Também. exemplares. Que bom, Thaís, ter esse espaço garantido. Obrigada. Então, nesse livro, os poemas não têm títulos. Eles estão numerados, são 4 sessões. Todas as sessões brincam com a física do Aristóteles. E esse poema está na primeira parte, que se chama O Oco, Filosofia Primeira. Das raridades, a casa vazia. Deve ter sido assim antes do Fiat Lux.
Deixa a bolsa na cadeira, junto com os dedos dos pés. A panturrilha esquerda de escaravelho fica no sofá. Os cabelos de todas as cores ficam na varanda para dar forma ao vento. Desatarracha o braço que escreve certo. Às vezes dá tempo de acomodá-lo sobre a tampa fechada do vaso sanitário. Volta à cozinha para o último copo d'água. Ali derrama a faringe com catarro e tudo. No escritório, encontra o olho estigmata, que os óculos e os livros há muito dispensaram. Mas aproveita para guardar o seio menor que o outro numa caixa chinesa. No quarto de Teresa, deposita o abdômen, 2 cortes, um umbigo. Vai que a criança necessite a qualquer tempo voltar. Arrasta-se feliz para uma cama feita inteira de graxa, que a engole cegamente, resto dos outros. Ai, Tarsila, e você fala que você não vocaliza. Você, claro, olha essa voz, que potência, que potência. Ai, eu quero meu livro logo. Acho que eu O vou charme do cigarro. vontade de se levantar aqui agora e passar na casa de minha vizinha e pegar esse livro pra mim. Vou fazer isso, hein? Muito obrigada, Tarsila. Lindo. E tenso. E intenso. Que é assim. Que essa voz é. Essa poesia. Viva, né? Vibrante. Thaís, agora vamos a você. Vocalize também um poema de sua autoria, por favor. Deleite-nos. Minha vez? Vamos lá, então. Já que é inevitável, bem que essa dor podia descer em goles rápidos e depois ser expulsa assim, como ar de arroto. Mas, pelo visto, o que resta mesmo é ser invadida, olhada por dentro. E depois, ainda sonolenta, torcer para que o omeprazol cure também úlceras cardíacas. Esse é o poema Omeprazol, ele está no Equinócio, esse livro que vai ser lançado mês que vem. Estava aguardando a publicação pelo prêmio, né, pela Hugo de Carvalho Ramos, quiçá, né, que tomara que um dia saia, porque dizem que vai sair. Mas vou publicá-lo pela Cia de Arte e Poesia que Gira, e já vou contar aqui, né, dando spoiler, vai ser um livro diferente também, que vai ter um reloginho funcionando na capa. Está sendo um desafio a produção desse equinócio. Mas é isso, esse é o omeprazol. E eu estou aguardando ansiosamente pelo meu exemplar também. Gente, olha, eu vou. Só dessa conversa aqui já saí com 3 livros novos, tá vendo, né? Os 3 estão garantidos, quero nem saber. São meus. Meninas, eu queria poder parabenizá-las, né? Como a Tarsila fez. Mas eu acho que vai além disso, sabe? Eu acho que não é só parabenizar, mas eu acho que é mais agradecer, sabe? Por vocês terem terem ainda continuar estando insistindo nisso de dizer o que são as coisas, de dizer o que é a vida, de dizer o que é a literatura, de dizer o que não sabe, de dizer o que sabe que dói, de dizer o cotidiano, de dizer isso tudo que a literatura, que a poesia nos permite dizer, né? Que permite nomear, né? A Tarsila até fez uma menção ao Gênesis, eu lembrei dessa coisa adâmica que tem, né? Que começa lá de nomear. E aí vocês vêm renomeando, na verdade, né? Eu vejo muito isso, né? Como um renomear. Porque o que vocês estão fazendo com a palavra, com a linguagem, já é uma outra coisa, né? Já passamos por tantas coisas prontas, né? O mundo já tá tão dado pra gente, vocês revêem e repensam esse mundo. É um mundo em que nós mulheres estamos aqui reunidas agora falando sobre poesia, né? Onde que há 100 anos isso
acontecia assim, né? Com essa relativa tranquilidade. Então eu quero agradecer vocês por estarem nesse caminho, né, com livros publicados e com livros em vias de publicação, com livros no prelo. Isso me deixa muito satisfeita, muito feliz de saber que eu tenho o que fazer dessa minha vida, que é ler vocês e é poder dialogar com vocês nessas circunstâncias, nesses momentos de encontros poéticos. Eu fico realmente muito feliz por isso. Eu agradeço por vocês terem aceito esse convite, por vocês fazerem parte disso, por vocês darem a conhecer o modo como vocês veem, enxergam e perguntam para esse mundo, né, o que ele e se colocarem no mundo com essa voz, com essas palavras. Eu tenho a agradecer apenas. Não, o parabéns fica subentendido aí, porque é mais que isso, né? É sopro de vida que vocês estão trazendo. E eu me vejo, né, recebendo aí esse sopro de vida, porque nós bem sabemos como precisamos disso, como nós viemos precisando disso nos últimos 2 anos e como continuamos precisando disso para a gente se refazer depois de acontecimentos tão grandiosos, gigantescos e monstruosos que vivemos e que parece que o mundo está querendo tocar como se nada tivesse acontecido e não é bem assim, né? A gente está renascendo de um modo muito doloroso, porque parto sempre dói, mesmo eu não passei por nenhum, assim, que né, pari, mas eu fui parida, e eu me lembro que doeu, pelo menos disseram pra mim que eu chorei muito no dia, né, então eu acho que doeu bastante, que quando eu choro, porque dói. Então eu agradeço a vocês por permitirem esses novos renasceres que vocês compartilham a partir dessa palavra que vocês trazem. Obrigada por terem aceito o convite também. E eu quero deixar vocês agora à vontade para dizer as últimas palavras, se despedirem do público que acompanha a Didocéia, que eu tenho já uma quantidade de gente que acompanha porque ama literatura, ama poesia e enxergam a importância de se fazer isso nesses momentos que ainda parecem não valorizar o que é lúdico, o que é poético e o que é vívido. Então, Elissa, eu quero te agradecer mais uma vez pelo espaço para poder falar, ler um poema e falar um pouco sobre a minha escrita. É sempre muito bom, né? A gente poder partilhar sobre o modo como a gente escreve, como a gente produz, né? Eu me interesso muito pelos processos. E você ficou aí, né, esse tempão parabenizando a gente, agradecendo. Eu quero dizer também que admiro muito o seu trabalho, admiro muito o canal de Doceia e acho incrível a sua resistência, né, nesse trabalho de falar de literatura em Goiânia, né, para esse público seu que só cresce. E eu acho muito legal poder participar com a Tarsila e com a Thaís aqui, porque quando você reúne a gente, né, 3 mulheres, são 3 pontos de vista, né, 3 lugares, como você bem colocou, né, muito diferentes, né, de falar de uma produção feita aqui em Goiás, né, na cidade de Goiânia, e eu acho que o seu público tem essa oportunidade de ouvir, de aprender também com essas diferenças, né, eu acho que isso é muito rico, e te agradeço muito por promover esse encontro, essa conversa, além de proporcionar esse espaço. Obrigada e parabéns. Parabéns para todas nós. Elissa, que sorte a nossa, né? Que sorte a nossa ter você. Reitero as palavras da Fernanda. Que sorte a minha ser contemporânea de Elissa Soares, ser contemporânea de Fernanda Marra, ser contemporânea de Thaís Monteiro, de Yane Rebouças, de Beta Reis, de Wallace Neto, de Mazinho Souza, de Lina Araújo. Que sorte, que sorte. É só isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, gente. Elissa, obrigada, Tarsila, Fernanda. É muito bom ser lembrada aí na hora de escrever os projetos, né, e estar entre essas autoras, de fazer parte desses projetos. E eu agradeço e finalizo a minha fala
torcendo para que cada vez, né, mais mulheres tenham a oportunidade de falar sobre os seus trabalhos, sobre o trabalho que fazem, sobre aquilo que produzem, e tenham a oportunidade de publicar aquilo que escrevem. É isso, muito obrigada. Muito bem, eu também agradeço, né, além dessas convidadas maravilhosas, agradeço a vocês que acompanham a Didocéia e têm a oportunidade aí de se deleitar um pouco mais com poesia. Continue acompanhando a programação, porque nós estamos lançando cada vez mais rodas de conversas em que a gente pode se deleitar um pouco mais com literatura, com poesia, principalmente em dias que estão precisando cada vez mais de poesia. Desejo a todos, a todas, a todos vocês mais literatura, mais arte, mais poesia, mais ludicidade na vida de vocês. Beijos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.